Soberano Deus, eterno Pai, Deus de maravilhas, Deus de promessas, Deus grande e poderoso, e não há outro além de ti nem fora de ti. Só o Senhor é Deus, o Deus de Israel, o Deus do universo, o Deus que criou o sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra e o céu e tudo que neles há. Foi o Senhor que criou. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus de Israel, que nos amou de tal maneira que nos enviou teu Filho amado, Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Pai, prepare essas pessoas para ouvir a palavra e que essa palavra entre no coração de cada um no nome de Cristo Jesus. E aquele que crê comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Palavra de hoje é dia 3 de setembro de 2025. Pegue na sua mão a palavra do Senhor, ou você vai abrir aí no seu celular, e abra aí no livro de Esdras, capítulo 3, do versículo 1 ao 7. O altar é levantado. Esse é o título. Escuta isso. Olha só, Paola. Diz assim, ó. É levantado o altar. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantando-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Jorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o temor estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Amém, Paola? Amém. Paola, olha que coisa interessante, Paola. Deixa eu mudar o fundo aqui. Achar um fundo bem bacana, Paola. Isso. Paola, o capítulo para alguns serve de lição sobre a importância da unidade para alcançar objetivos. A necessidade de deixar para trás o passado para focar no presente e no futuro. E a importância da fé e da confiança em Deus. Veja bem, Paola,
como que coisa interessante. Esdras, capítulo 3, descreve o regresso dos exilados da Babilônia a Jerusalém e o início da reconstrução do templo, começando com a restauração do altar para a oferta de sacrifícios e celebração festivas e, posteriormente, os alicerces da nova casa. O capítulo destaca a unidade do povo e o descontentamento de alguns idosos ao ver a modéstia da nova construção em comparação com o resplendor do templo de Salomão, e a fé e alegria dos mais jovens na promessa de que a glória futura seria muito maior do que aquela. Paola, nós ali antes do programa falando sobre essa palavra e nos chamou muita atenção, como a minha, você também. Esdras, ele foi um escribas. O escriba é aquele que escrevia, copiava as leis e que tinha muito conhecimento da lei. E ele tinha muito conhecimento da palavra. Então, quando o povo de Deus regressa da Babilônia, e aí cada um chega na cidade completamente devastado, o templo já não existia, ali não tinha um altar para adorar a Deus. E a Bíblia diz então que Esdras, movido pelo Espírito Santo, uma pessoa que queria o renovo, o avivamento verdadeiro de Deus no meio deles, ele se levanta, seus irmãos, os sacerdotes e os demais, e ali eles, como se fosse um só homem, se juntarem em Jerusalém no mesmo propósito, no mesmo pensamento, e eles disseram o seguinte: olha, os povos estão em volta de nós e nós devemos temer, porque nós estamos aqui recomeçando, estamos aqui com pouca gente, então nós precisamos de um poder na nossa vida, nós precisamos da presença de Deus mais do que nunca. Então, o que fazer para buscarmos a presença? Então, como um só homem, um só projeto, nós vamos não começar a construir o templo, os alicerces, mas o altar. E posteriormente nós vamos colocar os alicerces. E começaram os alicerces depois simples, até os mais velhos que tinham visto o templo glorioso de Salomão, eles acharam assim, mas que coisa simples. Mas o que importa é fazer de coração para Deus, né, É verdade. Paulo? E o pastor Paulo, quando o senhor estava falando, uma coisa muito importante é que no meio dessas pessoas desoladas, né, perdidas, descrentes até mesmo, né, de uma esperança de algo que mudaria, né, a vida delas, Deus, ele sempre vai levantar um homem de Deus. Verdade, Paulo. Alguém que vai tomar a posição e vai trazer para si a responsabilidade, aonde a unção de Deus é na vida daquela pessoa, e aquela pessoa vai ser direcionada por Deus, preparada, né? Preparada para orientar o povo e trazer a vontade de Deus. E é impressionante que hoje o Senhor está sendo como Esdras, esse Amém. Homem de Deus que está pregando, estamos pregando para muitas pessoas, aonde muitas pessoas se encontram perdidas, se encontram tristes, desoladas, mas Deus hoje está reparando o nosso altar. Aleluia. Paola, olha só, no capítulo 1 de novo. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, deixa eu mudar aqui, já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantando-se Jesua, né, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Jorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Paola, olha como é importante a gente entender
que antes de nós fazermos qualquer coisa, qualquer obra, seja lá uma construção, seja uma viagem, a compra de algo, um casamento, ainda que você vai levantar o pé para fazer uma coisa simples, mas é preciso fazer na direção de Deus. É verdade. E pastor, com o altar do nosso coração edificado a Deus, aleluia, com o altar restaurado, é que nós conseguimos ter um relacionamento com Deus, receber o avivamento na nossa vida. E em todas as áreas da nossa vida é um avivamento santo, onde Deus ele vem e muda e renova. Verdade. Né? Então, nós hoje podemos ver que muitas pessoas podem estar se perguntando assim: mas como hoje eu vou edificar um altar? Porque nós sempre chegamos à igreja, ao templo, né, onde tem um altar, e a pessoa vai falar assim: mas pastor, muita gente deve estar se perguntando, mas como que eu vou edificar hoje esse altar? Como que eu vou restaurar este altar? Né? E você deve estar se perguntando, mas qual o altar? E você vai entender, né, nós vamos aqui estar falando sobre que este altar é primeiro o altar do nosso coração. E é tão interessante isso que você falou, Paula, que a Bíblia disse: e se ajuntou o povo como um só homem. Quer dizer que o mesmo pensamento que estava na cabeça de Esdras estava na cabeça de Jesus, de todos. Eles estavam no mesmo propósito. No mesmo propósito. Né? Então, como é importante a igreja estar no mesmo propósito. É verdade. O mesmo propósito que está no meu coração, no seu, no da sua mãe, dos obreiros, dos levitas, da Luana, do Paulo Júnior, dos membros, dos presbíteros. Aqueles que fazem dos parte, pequenininhos, né? Dos grandes. É verdade. Como é importante estar no mesmo propósito. É verdade. Porque quando a gente quer alcançar um objetivo, é preciso que aqueles que estão em volta de você estejam no mesmo propósito. Entendam, né? Entendam essa necessidade, né? O propósito. Não é? Paola, isso é igual uma família, né? Então, tipo assim, não adianta o esposo puxa para um lado, a esposa puxa por outro. É verdade. Não, tem que ser os dois. Porque a própria palavra de Deus fala que um reino dividido, ele não subsiste, né? Ele não consegue se manter de pé. Verdade. Então, exemplo, a pessoa vai alcançar um objetivo, então o objetivo é esse, então é importante que todos esteja com o mesmo propósito. É verdade. Cada um com um dom, cada um com a sua capacidade, né? Ali, aqueles homens mais antigos que tinham visto a glória do segundo templo, então para eles era muito simples o que eles estavam fazendo depois do altar, que era os alicerces. Mas só que os jovens que não tinham vivido aquele templo glorioso de Salomão, e que estava vivendo aquele momento ali, aquele momento era o máximo. Havia júbilo de grandes vozes de alegria. E havia uma fé no coração daqueles jovens, daquele povo que estava ali recomeçando a vida. Tipo assim, é preciso você esquecer o passado e pensar no presente e no futuro. E quantas vezes, né, Pastor Paulo, e você que está nos ouvindo, é difícil, né, a gente desapegar daquilo que se passou, da humilhação, né, de uma perda, de algo que aconteceu, para se restabelecer e restaurar o altar, porque restaurar o altar, ele demanda, né, aqui como é descrito na palavra, vários passos, né? Verdade. São várias coisas que tem que ir acontecendo de acordo para que o altar ele seja restabelecido. E muitas vezes, primeiramente, é a gente esquecer. Muitas das vezes, a gente não consegue esquecer, mas a gente não ter aquele sentimento, porque aquilo nos impede de restaurar o nosso altar. É verdade. E quando uma pessoa quer recomeçar uma vida, exemplo, depois de uma destruição, depois de um relacionamento que acabou, depois de uma situação que agora já é passado, se ela ficar focada no passado
e ficar ali com dúvida, triste, pensando assim, mas eu era assim, a minha vida era assim, a igreja era assim, a minha casa era assim, e não se libertar do passado, ela nunca vai alcançar uma glória, um avivamento, É verdade. uma vitória. Então, aqueles jovens, eles não importavam com o que os mais velhos falavam, porque eles queriam lutar com um só coração para alcançar a glória outra vez. É verdade. E aquelas pessoas que estavam ali com medo das nações, eles entenderam que se eles não buscassem a presença de Deus e não tivesse a presença, o poder de Deus, o avivamento, que é a ação de Deus na nossa vida, eles seriam derrotados. Então, como buscar a presença de Deus? Só existe uma forma, é diante do altar. É verdade. É fazendo o que a Bíblia ensina, o que Moisés havia ensinado. Então Esdras diz, pessoal, nós não vamos começar a construir o templo, nós vamos fazer um altar. Vamos agora o 7º mês, até você falou que é o mês da perfeição, É verdade. no primeiro mês desse mês, né, que é o 7º mês lá na época. Então nós vamos começar a sacrificar os nossos holocaustos de manhã e de tarde, todos os dias e ali eles comemoraram uma festa que era a última festa do ano. E nós vamos comemorar, nós vamos adorar a Deus, cada um que trouxer a oferta nós vamos apresentar aqui, vamos dedicar muito da nossa vida ao nosso Deus nesse altar. E aí, quando a gente passa esse período dessa semana de festa, todos os dias de manhã e de tarde os holocaustos, aí continuamente nós vamos todos os dias, e depois nós vamos começar a construir o templo, e o templo foi feito em volta daquele altar. É verdade, ô pastor, e trazendo isso hoje para a nossa vida, o nosso altar, que é o nosso coração, né, que é o primeiro altar onde nós devemos edificar para Deus, né? Aqui é o primeiro passo para edificar esse altar, é a entrega total a Deus. Aleluia. É reconhecer que o nosso coração pertence a Ele. Colocar diante do Senhor as nossas vontades, os nossos sonhos e as nossas fraquezas, né? Quando nós reconhecemos que o nosso coração pertence a Deus, quando nós entregamos a Ele os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, até as nossas falhas, este é um passo importante para a edificação do altar, assim como o arrependimento, a purificação, que o altar do nosso coração, ele precisa ser limpo, precisamos confessar os nossos pecados, pedir perdão e deixar que Deus nos purifique. Assim como o altar físico não podia haver impureza, o nosso coração precisa de buscar a santidade. Então nós devemos tirar do nosso coração, né, pastor, como nós estamos falando aqui, que foi descrito o passado, né? Tirar aquilo que nos impedia, porque... E quantas coisas do passado que fica atacando o coração, a mente da pessoa, né, pastor, que nos impede de chegar até a Deus, de ter um relacionamento. Às vezes a pessoa está diante de um altar e Deus ali querendo falar com ela, até para livrar ela dos inimigos, dos perigos, da morte, da doença, mas às vezes ela não se liberta daquele passado que fica ali remoendo. O coração está cheio, né, pastor, de tantas coisas, de tantos sentimentos ruins, né, a falta do perdão, né, ela nos impede, e o nosso altar, ele tem que estar construído e purificado. Aleluia. Para que haja santidade de Deus na nossa vida. E não importa se é uma coisa mais simples, né? Você vê que os mais velhos ali, quando eles viram aquilo, eles começaram a ficar desgostosos, porque eles achavam que agora eles iriam fazer algo como Salomão fez. Não, o que Salomão fez foi importante, mas já não existia mais. Agora eles vão fazer de acordo, eles podem fazer. Então Deus não quer que eu faça como o outro está fazendo.
Deus, Ele quer que eu faça aquilo que eu posso, aquilo que eu dou verdade. conta, o meu melhor. É verdade. Né? Reconhecendo que eu vou fazer o melhor para Deus. É verdade. Né? Porque Deus é Ele que nos livra de todo o mal. E Deus que nos deu a capacidade. É verdade. Então precisamos de entender isso, né, Paola? E também, né, pastor, com o nosso sacrifício diário, Verdade. né, da nossa vida, porque o sacrifício não é diário hoje, não é você pegar um animal, né, uma pomba, pegar um cordeiro e uma lá, oferta todo né, dia, uma oferta e sacrificar a Deus. Mas é sacrificar a nossa vida. A palavra do Senhor em Romanos 12:1 diz: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa renunciar ao nosso egoísmo e viver para a glória de Deus, né? Em tudo aquilo que nós fazermos, que Ele seja glorificado, né? Que diariamente a gente possa sacrificar o nosso coração, muitas das vezes os nossos desejos, né? Porque nós somos muitas das vezes egoístas, mas quando nós vivemos para Deus e sacrificamos muitas das vezes as nossas vontades, sacrificamos muitas das vezes o nosso eu, né? A gente é como um sacrifício para Deus. É verdade. Pastor? Olha para você ver, o 3 diz assim: e firmar o altar sobre as suas bases, porque o temor estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. Quer dizer que eles fizeram uma base ali de pedra bem feita, e ali eles colocaram sobre aquela base um altar. Ou seja, tiveram o capricho de fazer isso. E quando a gente volta isso para a gente hoje, não adianta a gente querer ter uma vida com Deus se a gente não fizer uma base na palavra. Pastor né, Paulo, é muito interessante que eu acredito que essa base forte é a palavra de Deus. Sim. Né? Essa base é quando nós vivemos, buscamos viver a vontade de Deus. Nessa base é o Senhor. Você vê que até o Moisés já tinha ensinado um ensinamento como seria o altar. Então eles fizeram, por isso que está em cima, está dizendo, que eles fizeram como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então hoje, se a pessoa hoje ela quer viver uma vida verdadeiramente fortificada para suportar as dificuldades, como você me mostrou o áudio da sua mamãe, que te mandou para te fortalecer, quando ela disse assim: Paola, não se preocupe, nós cristãos estamos sujeitos a passar por tudo isso, mas como Cristo venceu, nós venceremos. É verdade. Né? Então, a palavra de Deus, ela precisa ser essa base do nosso altar, da nossa vida. E quando, pastor, essa palavra está forte, alicerçada em nós, a gente passa por toda a dificuldade. Sim, e olha para você ver o 4. Olha o que acontece quando nós estamos vivendo essa base da palavra. E celebrar a festa dos tabernáculos, como está escrito, e oferecer o holocausto dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Então, ou seja, celebrar a festa dos tabernáculos, como está escrito. Então, é preciso fazer conforme está escrito. Não adianta eu querer fazer um monte de coisas e 80% do que eu fiz está fora da palavra. É verdade. O meu achismo cai por terra. Mesmo que façam poucas coisas, mas que faça conforme a vontade de Deus. E aqui, né, pastor, fala que ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado. Eu acredito muito que esses holocaustos diários, né, pode ser a nossa oração, não né? A nossa intimidade com Deus, né? A nossa adoração a Deus diariamente, né? Diariamente. Porque nós não colocar no altar, que é o coração, coisas desse mundo, mas Deus sendo o primeiro todo Paulo, dia, né? Adorando a Deus o tempo todo, né? É trabalhar orando, é diariamente buscar a face do Senhor, é buscar a presença, é onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, é buscar, é oferecer a Deus o holocausto, que é a sua vida em santidade. Verdade. Né? Porque a oração, ela é uma intimidade com Deus. Né? É um diálogo que nós temos com Deus e nós colocamos tudo diante dele.
Então é o relacionamento Verdade. que vai sendo fortificado e ele vai avivando a nossa vida, Verdade. que vai transformando o nosso ser, né, pastor? Eu acredito, sabe, Paola, nesse avivamento espiritual que acontece no mundo inteiro agora, principalmente no Brasil, que é um país que é um país do avivamento. E a gente vê movimentos de adorações das igrejas e ali o Espírito Santo agindo de uma forma poderosa. Eu acredito, porém, eu acredito muito também no verdadeiro avivamento da palavra. É verdade. Porque é a palavra que nos traz a vida e o avivamento está ligado à vida. Então, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a palavra, quando a gente está vivendo ela, aprendendo, vivendo, colocando em prática no dia a dia, a gente é uma pessoa avivada. O pastor, né? Paulo, o senhor falou tudo, por quê? Assim como o altar precisa de fogo para ser queimado, né, para ser sustentado, para ser um altar vivo, né, que ele precisa de fogo, o nosso coração ele precisa de ser alimentado pela Aleluia. Palavra de Deus. Aí, tá vendo? Nós precisamos de meditar, ler, praticar, porque a Palavra de Deus ela fortalece, ela mantém acesa essa chama Aleluia. no nosso coração. Verdade. Porque muitas vezes, né, pastor, às vezes a gente não entende o porquê, muitas das vezes a gente não está sentindo a presença de Deus. Por que parece que o Espírito Santo está tão distante? Por que às vezes a nossa oração, Deus ele não recebe, parece que ele não ouve? Só que é o nosso altar, né? É a nossa entrega para Deus. Às vezes a gente acaba acostumando com aquela vida assim, mediana diante do altar. Tipo assim, eu não orei, eu não busquei, as pessoas estão buscando, mas eu fiz um pouquinho, outro pouquinho de manhã, de tarde. E a pessoa acostuma com aquela vida. Às vezes até né? acredita, né, pastor, que só o momento de estar no culto é que ela vai cultuar a Deus, que ela vai chegar diante do altar, Verdade. vai levar a oferta. Ô pastor, e eu não posso deixar de falar, porque senão eu posso me esquecer. Tem um detalhe também muito importante, que o nosso altar, ele deve ser somente para o nosso Deus. Verdade. Ele deve ser somente para que a gente ofereça a nossa adoração, o nosso sacrifício a Ele. Por quê? Se eu adoro outros deuses, ou se eu coloco outras pessoas ou outras coisas neste altar, neste lugar que é para Deus, né, pastor? O meu altar ele vai estar dividido, né? desconstruído. E Deus ele nunca não aceita. divide a glória com ninguém. Não, verdade. E olha só, Paula, ainda no 4. E oferecer o holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito. Você vê que por um tempo eles ficaram ali todo dia, de manhã e de tarde, como era a ordem. E disse mais, cada coisa no seu dia. Então o que era para hoje, era para hoje. E o que era para amanhã, é para amanhã. Então eles tinham cuidado de fazer isso. E o verdadeiro avivamento é quando a gente tem o cuidado de viver à vontade a palavra de Deus, né? É verdade. E isso é um verdadeiro avivamento. É quando, né, pastor, nós não nos conformamos com aquela mesmice de fazer uma oração, de lembrar de Deus só quando a situação está ruim, mas é diariamente adorar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar, né, pastor? É ter uma vida de santidade, de prostrado aos pés do Senhor. Porque o altar, né, pastor, ele representa isso, né? Deus, ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Verdade. E outra coisa, olha pra você ver o 5. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor. Quer dizer que depois daquele sacrifício do dia a dia, de manhã e de tarde, aí passou aqueles dias, agora vem os holocaustos normal, né, da solenidade consagrada ao Senhor, das luas novas. Quer dizer que eles não fizeram somente num período, mas ali estava o coração de servir a Deus conforme todo o tempo. Não importa quanto tempo nós vamos gastar para começar um templo,
para construir um templo, mas o altar já está pronto. É verdade. E o pastor, o senhor está falando, na verdade eu vejo assim que o nosso corpo, ele é um templo, né? Ele é um templo do Senhor. E o nosso coração, ele é o nosso altar a Deus. Aleluia. Verdade, Paola. E eu vejo assim, trazendo essa palavra para a nossa vida, nós sabemos que o grande templo, a Nova Jerusalém, ela vai descer com Cristo, com o grande altar e ele sentado no trono. É verdade. Então, enquanto isso não acontece, nós devemos servir a Deus, a Ele, a Jesus, todo dia. É verdade. Cada dia fazer uma coisa, né, conforme, né? Então, tipo assim, hoje eu fiz, amanhã eu vou fazer o meu melhor, enfrentando as dificuldades e vencendo tudo isso, porque como aquele povo eles estavam preocupados com as nações em volta que poderia atacar eles, e antes que eles atacassem, então vamos nos fortalecer em Deus. O que eu posso aprender? Antes que venha o dia da ira, o grande dia da ira do Senhor, antes que Jesus chegue, e eu aí vou entender que eu não fiz o que eu tinha que fazer, então é melhor fazer agora. Servir Ele todo dia, suportando o calor do dia, a luta, a dificuldade. Por quê? Porque quando Ele chegar, eu já vou estar pronto com meu coração, meu altar, e Ele vai vir com um templo para encaixar nesse altar, né, Paulo? E quando nós vivemos com o nosso altar, ele é alicerçado em Deus, quando nós adoramos somente o Senhor, e diariamente a nossa vida, tudo que fazemos, tudo que alcançamos, nós reconhecemos que é para a glória dele, nós estamos nos preparando e mantendo a chama acesa, né, pastor, do altar. Nos preparando para o grande dia que, quando ele vai buscar a sua amada igreja, ele vai encontrar uma igreja separada, ele vai encontrar o nosso altar, a chama acesa, né, o avivamento no nosso coração, e ele vai buscar essa amada igreja para viver com ele no céu. Aleluia. E reinar com ele. E quando a gente entende isso, né, pastor, porque essa palavra hoje ela está sendo tão forte falando no nosso coração, né? Quantas pessoas hoje estão pensando, Deus, eu preciso de restaurar o meu altar. E Deus, ele já está fazendo isso, aleluia, na nossa vida. Glória a Deus. E caminhando para a gente finalizar, Paola, o versículo 7, olha que coisa interessante. Enquanto você falava, eu entendi isso aqui, ó. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, o rei da Síria. Então a Bíblia diz: e deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite. Uai, quer dizer que esse povo que edifica o altar, que honra a Deus conforme a palavra ensinou, e que passou o período dos sacrifícios diários, e aí todos os dias, chegou a lua nova, estavam eles ali oferecendo, a festa dos tabernáculos, eles festejaram e honraram a Deus, e aí começa Deus prosperar aquele povo. É verdade. Aí eles começaram a prosperar. Você vê que eles plantaram uva, plantaram oliveira, e aí já colheram o azeite. Você vê que não foi de uma hora para outra. E agora eles têm azeite, eles têm dinheiro, eles têm comida, eles têm vinho. E aí eles pegam aquilo e dão para os homens para ir cortar pedra, né? Do lado do mar, do lado de lá, e trazer nos navios. Tem dinheiro para pagar, tem dinheiro para transportar para cá as pedras, madeira de cedro de qualidade, porque o rei Ciro, ele tinha liberado isso. Então nós vamos buscar para começar a construir o templo. Você vê que quando a gente constrói um altar, quando a gente busca compromisso diário com Deus, Deus começa a honrar em todas as áreas da nossa vida, né, Paulo? O senhor falou tudo, pastor, que quando
Antes um povo desolado, sem esperança, escravizado, um povo triste, um povo sem esperança. Quando eles restauraram, construíram um altar, quando eles, fizeram aquilo que era primordial, que era o mais importante, depois Deus ele começou a honrar. E quando nós edificamos esse altar para Deus de todo o nosso coração, colocamos ele em primeiro lugar, pastor, certamente, aleluia, sem dúvida nenhuma, o Senhor ele nos prospera e muda a nossa história. Aleluia. E se você parar para pensar, o dinheiro, ele representa a prosperidade. O poder, a comida, que ele já agora tem para dar os homens para ir lá. A comida significa o sustento de Deus. É verdade. A bebida significa alegria. É verdade, pastor. E o azeite que eles deram significa a presença, o Espírito Santo. A unção de Deus. A unção de Deus. Então, quantas pessoas que falam assim, olha, ora por mim. Eu quero uma prosperidade. Eu estou precisando disso. Talvez essa pessoa precisava de entender como que está o altar da vida dela. No nosso coração, como que está o coração, como que está o dia a dia dela com Deus, os sacrifícios, o que ela prometeu, os dízimos, as ofertas, a oração. Como que ela está? Porque se ela estiver... diário o relacionamento. Porque se ela estiver de acordo à palavra, ela não vai nem precisar de pedir essas coisas, porque Deus vai dar. É verdade. Mas se ela não estiver com um relacionamento edificado, como aquele altar foi edificado, e se ela está pensando em outras coisas e esquece do altar, porque ali eles esqueceram do templo e voltaram para o altar. A maior urgência era o altar. Então, quando a pessoa volta para Deus, ela começa a prosperar. E quando ela não faz isso, nenhum tipo de oração, pode ser o maior pastor, a maior profetisa, a maior pastora, pode orar que nada vai acontecer, né, Paula? Porque Deus, ele é um Deus fiel. E ele não faz nada pela metade. Aleluia. E ele também não aceita que o nosso coração, que o nosso altar esteja dividido. Aleluia. Então ele quer que o nosso altar esteja alicerçado, que esteja construído na sua palavra. Aleluia. Que quando nós mantemos, pastor, o nosso coração, o altar do nosso coração edificado na palavra de Deus, Deus ele transforma e ele faz a nossa vida ser uma vida edificada e segundo a vontade dele. Glória a Deus. Então, Paula, diante dessa palavra que todos recebem agora, e que Deus abençoe a vida de todos,